Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre as eleições 2024. E dando sequência aqui na nossa cobertura eleitoral, onde que a gente entrevista aí os candidatos e candidatas que estão concorrendo ao pleito dessas eleições. Vamos ficar por aqui mesmo em São José dos Campos para poder conversar com a Lúcia Souza, ou né, a Lucinha da Norte, né, para a gente falar um pouco aí né, da sua candidatura. A Lúcia, ela é candidata a vereadora né, aqui em São José pelo PSOL, e aceitou aí para ter um papo com a gente. Mas antes disso, Lúcia, por favor, fale um pouquinho mais de você. Bom dia a todos que estão aqui assistindo a nós. Bom dia, Guilherme. Então, sou a Lúcia, sou nascida na cidade de Parnaíba, no Piauí, vim de lá pequena, né? Aí morei uma época em Caraguatatuba, depois eu vim para São José com 13 anos de idade. Eu sou deficiente auditiva, né? Então, minha luta é muito grande nessa parte de todo PCD em geral. E também, assim, pela idade, né, que eu tenho, hoje eu estou com 52 anos, eu encontro muitas barreiras pela idade, pela deficiência, então também é uma luta forte contra o etarismo, que eu sempre trabalhei mais na parte da área da saúde. Então, dentro disso, eu vejo a dificuldade de um deficiente auditivo. Então, eu cansei de ficar só naquelas promessas, né? Como eu sinto na pele o que é isso, essa possibilidade, essa dificuldade, sempre um deficiente auditivo ter que ter um acompanhante. Então, essa é a minha luta mesmo, pela inclusão, né? Que hoje a gente vê a dificuldade que é. Certo. Lúcia, como que a Prefeitura de São José dos Campos trata os PCDs, na sua opinião? Então, eu acho, assim, eu acho não, eu tenho certeza que já se passou isso comigo. De eu ir num atendimento, e nesse dia, assim, as minhas cordas vocais estavam muito inflamadas, e eu consigo mais falar em libras, porque eu tenho que fazer um acompanhamento com a fonoaudióloga. Eu tenho que pagar um particular, porque na rede do SUS eu tenho que ficar numa longa fila de espera. E por isso a dificuldade de muitos na comunidade surda é isso, é a fono, porque além de ter aquela fila de espera para uma cirurgia de um aparelho coquelar ou um aparelho móvel, é muito difícil. Você tem que fazer um cadastro aqui para conseguir que esse aparelho venha de Taubaté, sendo que São José dos Campos pode dar essa possibilidade para a gente, esse apoio, só que a gente não tem. E todos os médicos, assim, maioria de UBS, pronto-socorro, quando vai atender um surdo, vai direto no aplicativo e aquilo se torna muito tempo. Se é uma questão de urgência, né, não sabe o que se passou, o que, que a pessoa está sentindo. Então, eu tenho muitos amigos também da comunidade que eles, né, acabam falando em libras para mim, que chega com aquela dor, tenta explicar, tenta mostrar para o médico, para o enfermeiro o que está acontecendo e ninguém entende. Do jeito que ele entra, ele sai. Toma um dipirona e acabou, e não resolve nada. Então, a dificuldade é muito grande e não, a gente não tem acessibilidade. Eu acho que tinha que ter um intérprete, um planejamento mais para a nossa comunidade em si. Certo. Quanto que sai um aparelho, né? Imagino que você esteja usando agora, é, é, né, a população surda coloca? Quanto que sai, por exemplo, isso numa iniciativa privada?
Então, no particular, o mais simples é R$ 9.000, Caraca! cada um, entendeu? Sai na faixa de R$ 9.000. E tem, assim, um bem simples, que eu fui fazer um orçamento, 6.800. Simples, simples, de bateria, que sempre tem que estar trocando direto bateria, né? Entendi. Lúcia, gostaria que você entrasse um pouco, né? Quais são as dificuldades que você, né, enfrenta, né, no cotidiano, né? Quais são os desafios aí que você enfrenta? Então, no caso, às vezes assim, quando eu estou no meio do movimento, do público, que é todo aquele barulho, o meu aparelho, por ser um aparelho mais simples, ele não tem até aquele suporte de eu estar entendendo. Então, sempre que eu estou conversando com a pessoa, eu gosto de olhar muito nos lábios, que eu faço muita leitura labial, e isso é a dificuldade. Então, as pessoas que ainda continuam usando máscaras para a gente, é muito difícil, porque todo surdo faz muita leitura labial. E eu, assim, conforme eu escuto, o que eu entendo, eu falo. Aí já serve muito motivo de piada, porque eu entendo de forma errada e falo, acabo falando que é errado. Mas a pessoa não tem aquela compreensão da informação que eu estou recebendo aqui para me passar, entendeu? Então, é complicado, é no dia a dia, se eu for fazer uma entrevista, tem que estar bem olhando a pessoa, e em outros serviços também, né, que sempre eu trabalho, muitos entendem, e eu já enfrentei muito aquela piadinha, olha a surdinha, olha que fala enrolado, essas coisas que hoje eu consigo já conviver com isso, né? Machuca, mas a gente deixa de lado. Entendi. Como que. Só uma curiosidade, Lúcia, como que. Você falou da questão da máscara, né? Como que era Sim, na época da pandemia? horrível, horrível. Aí o que, que a gente pedia assim para a pessoa? Baixa um pouquinho, ou escreve. Uns escrevia, outros não. E a gente olha muito assim o semblante, o olhar, porque a gente, como surda, a gente é muito visual. Então, a expressão, a gente vê aquela expressão até no olhar da pessoa, de desprezo, de susto, ou tipo, eu estou aqui, mas não consigo te ajudar. E, inclusive, isso aconteceu comigo durante a pandemia, já estava liberando os cursos da Fundação Cultural. E eu sempre tive muita vontade de aprender a ter aula de violão. Aí eu emprestei o violão da minha filha, fui para esse curso, e algumas pessoas já não usavam mais máscara, outros sim. Aí eu levei o meu laudo, expliquei para o professor desse de violão que eu fazia muita leitura labial, né? Porque, ou então ele teria que falar alto, mas se ele falar alto no meio de várias pessoas tocando violão, para ele também ia se tornar difícil. Expliquei para ele toda a minha dificuldade, se ele poderia tirar a máscara ou colocar, sabe aquela transparente, que eu não consigo falar o nome, né? É transparente para me ver a boca dele. Ele falou assim: não, não vou tirar. Eu falei, mas agora eu vou ter dificuldade de entender o que você está falando. Ele colocava uma máscara preta ainda, aí eu acabei que tive que sair desse curso, que eu tive muita vontade de aprender, e ficou nisso. E sempre eu falo lá na Fundação Cultural, eu tenho vontade, mas eu tenho essa dificuldade, né? Ou então tem que estar próximo para estar, né, ali prestando atenção, porque os outros instrumentos estão tocando. Então, tem essas barreiras para a gente. E, assim, aconteceu isso comigo, já tem 2 semanas, na Feira Livre da Vila Industrial. Eu estava panfletando, aí teve uma vendedora, eu entreguei o panfletinho para ela, ok, ela recebeu. Aí eu falei para ela da minha dificuldade, que era deficiente auditiva, minha luta era pelos PCDs e tal.
Aí ela olhou com uma violência, assim, comigo, ela amassou o papel com muita raiva me olhando, ela falou assim, eu não tenho ninguém aleijado na minha casa, para que eu vou votar em você? Aí eu achei aquilo uma tremenda, sabe, assim, fora do contexto ali. Falei, senhora, eu não estou falando para a senhora votar em mim, eu estou falando da minha luta, porque você pode ter um conhecido, pode ter um vizinho, um amigo, né? Aí ela falou assim, não, que isso, eu não sou aleijada, não vou votar em aleijado. Aí eu falei, não, tudo bem e tal. Então, tem ainda esse preconceito, tem pessoas que, né, mas a gente vai, trabalho de formiguinha, é no dia a dia. Mas a gente, sim, tanto eu surdo como qualquer outro, a gente tem muitas barreiras ainda. Você não voou na garganta dessa moça? Não, não, porque eu não queria descer no nível dela. Ah, mas A gente deveria. tem A gente tem que procurar ser superior, entendeu? Se eu vou nisso, eu vou abaixo dela. É, tá bom, vai. O... Certo. E o Lúcia, você falou que, que a sua luta se estende para todos os PCDs e não somente aí para população surda. Se eu estiver falando Sim. algum termo errado, Não, incorreto, por não, favor, é o me correto, é corrija. surdo. Uhum. Tá. E eu queria saber, assim, como que você vê, né, a vida de outros PCDs, né, aqui em São José dos Campos, né, do que você tem acompanhado. Então, na parte assim também que se enquadra é a deficiência mental, né? Porque é aquela deficiência social que você não vê. E quando você fala um PCD, a pessoa já imagina, logo ela vai assimilar. PCD que não tem perna, que não tem um braço, que não tem uma orelha, e tem essa parte assim também, né, que você não vê. E, e essas pessoas têm essa dificuldade, como qualquer deficiência assim mental mesmo, né, que você não enxerga. Aí a pessoa começa a conversar, ou então ela não acompanha, não faz aquele tratamento, ela está conversando com você, daqui a pouco ela já pula para uma outra conversa, ou não tem um anexo, alguma coisa assim, e se torna difícil. Aí eu tenho uma amiga que ela tem um CID de um quadro que é saúde mental assim, aí ela, né, toma os remedinhos dela, tudo certinho, o controle, mas toda vez que ela vai fazer assim uma entrevista de emprego, alguma coisa, dá um branco, ela não consegue responder, ou dá uma crise nela, assim, um pânico, no momento, assim, de sempre querer ser aprovada, mas na mente dela ela já tem aquilo, eu vou ser reprovada, eu vou levar um não, então essa insegurança, porque aí você fala, conversa com a pessoa que você tem um problema, que você é PCD, mas muitos já falam assim, é frescura, é bobeira, entendeu? Então, é só quem acompanha, quem está, assim, nessas comunidades que consegue entender o outro, a dificuldade. Como muito olha eu assim, nossa, mas é uma surda que fala, entendeu? Então, tem pessoa que ainda tem isso. O surdo, ele tem voz. O surdo, se ele não fala aqui, ele fala aqui. O surdo sempre vai ter a voz. Eu ia falar outra coisa, mas deixa quieto. Fala assim, eu sou surda, não sou muda. Então, por isso que foi antigamente era falado, né? Surdo mudo. Não, é surdo. Ele só não fala porque ele não tem essa compreensão do que está sendo passado para ele, essa mensagem. Então, a gente só fala o que vem aqui. Como no meu caso, eu nasci com uma inflamação no ouvido. Eu nasci. Então, era um pus que escorria sempre, sempre, e nisso eu fui perdendo. Então, aí eu perdi o total, esse aqui eu perdi total. Aí eu tinha um pouco dessa audição. Por ser só um lado que eu escuto, que é o esquerdo, né? Mas aí eu continuei, eu fui em escolas, eu frequentei escolas, que
E depois eu tive um acidente. Então, nesse acidente, aí fraturou tudo, eu perdi mais um pouco da minha audição. Então, durante o período que eu fiquei internada em UTI, eu fui aprendendo a fazer leitura labial, eu fui fazendo acompanhamento com a fono. Então, tem todos esses recursos. Sendo que nas escolas, hoje, a dificuldade que eu vejo também é ter um intérprete, é ter um acompanhamento, porque eles focam toda a comunidade surda somente numa escola, aqui em São José, que é a Estevão Ferri, né? Somente lá. Só que a demanda é muito grande. São José, se você parar no ponto de ônibus, você encontra um surdo. Se for no shopping, você encontra um surdo. Se for na Zona Sul, tem, na Leste, na Oeste, na Norte, todo São José dos Campos precisaria ter uma escola com intérpretes para ter essa ajuda. Sim, essa questão do intérprete que eu queria falar, né? Não está na hora das escolas, universidades começarem a ensinar, né, os alunos né, a, a linguagem, né, De sinais, né? de sinais? Sim. Então, eu converso com vários conhecidos que fazem faculdade privada ou federal. O que que acontece que eles falam para mim? Eles têm uma grade pequena na parte da onde eles estão desenvolvendo de sinais de Libra, mas só o básico, que é o alfabeto, os comprimentos e a numeração. Não tem, assim, um aprofundamento. Então, eles saem com aquela vontade, se você quiser aprender hoje, você tem que pagar, né, para falar em Libras. Por isso que eu acho essa importância, teria que entrar na grade da educação, entendeu? Da Secretaria de Educação, língua de sinais. Teria que ter. Já tive uma discussão com a pessoa que ela falou assim, para que língua de sinais se eu não converso com surdo? Eu falei assim, e para que eu fui obrigada na escola a aprender inglês se eu não tenho americano no ponto de ônibus, eu não tenho americano na feira, eu não tenho americano em São José dos Campos para estar batendo papo, mas se eu for numa feira eu encontro um surdo, se eu for no supermercado eu encontro um surdo, se eu for no hospital eu encontro um surdo, eu não vou encontrar um americano para estar batendo papo. Entendeu? Então, essa é a importância. E é isso que toda a comunidade surda assim, sonha de uma pessoa chegar, dar um bom dia. Oi, tudo bem? Sabe? Então, quando chega, ele se sente assim, um jacaré no asfalto. Entendeu? É a mesma coisa, um americano chegar aqui, ele não saber falar o português nosso e vice-versa. Só que sempre é importante, inglês sim, mas, gente, a gente está no Brasil, a gente está em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e a gente não tem uma grade de educação de língua de sinais, que é precária, que precisa muito. As empresas contratam PCDs, mas não dá o suporte. Contrata o surdo para ter uma cota, mas não tem o intérprete, não tem acessibilidade para nós. Cadê o intérprete? Para ensinar como é que eu vou mexer na máquina, como é que eu vou fazer isso. Entendeu? Até quando o surdo vai viver de mímica? Entendi, tá certo. E, Lúcia, você falou, né, do termo surdo-mudo, né, que Isso foi antigamente. antigamente, né, e eu estava pensando aqui, é, aqui em São José, qual que é o trabalho que existe, por exemplo, para uma criança que está em período de alfabetização, tá um período aí de aprender a falar as palavras e essa criança é surda, né? Qual que é o tratamento não, qual que é a procedência, né, que tem que se tomar no caso da surdez quando criança, né, para ela poder desenvolver bem a fala?
Então, no caso, quando a criança ela já nasce surda ou se torna surda, o apoio que ela tem nas escolas é ter um acompanhamento, tem a professora, ela é normal, mas é o que eu falo, ela é enviada para a escola Estevão Ferri, que é a única que já fica, Estevão Ferri, ou é Marechal Rondon, eu acho, é no Monte Castelo, é a única que fica, então tudo que é surdo é mandado para lá, a criança está no período de prézinha surda, é mandado para lá, de primeira até quinta série, né, o fundamental é mandado para lá. Então, tudo lá, tudo foca numa escola só. E o que acontece? O surdo, ele tem que ter toda uma comunidade em volta, ele tem que ser inserido, ele tem que ter inclusão em todos. É como se fosse, eles falam que não tem o preconceito, tem o conceito, se não é o pré, e tem os conceitos mesmo, de separação. Então, a gente julga isso assim, se tem somente uma escola que é focada para isso, é um preconceito, porque ele está separando todos, ele não está fazendo a inclusão. Tipo assim, ter 10 surdos numa escola X, de outra sim escola X, porque a prefeitura ela não dá esse suporte de ter intérprete em todos. Então, é só mandado. Assim, na comunidade, o que ajuda ainda algumas pessoas são algumas igrejas que têm intérpretes como voluntário para ensinar as crianças, ensinar o adulto, a mãe, o pai, a família. Mas são alguns, né, que toca no coração de fazer um serviço voluntário e faz isso. Alguns grupos escoteiros, então tem assim algumas ações que ajudam, mas não que é aquele suporte que a prefeitura dá. Entendi. E, Lúcia, né, você citou aí dois casos bastante lamentáveis, né, de preconceito, né, que, né, você presenciou, uma por parte aí da moça né, Da feira. da feira, que eu acho que você ainda deveria voar no pescoço dela, e outro caso, né, do cara falou que não conversa com surdo. Existe ainda muito preconceito, né, na sociedade. O que avançou e o que precisa avançar? Então, o que avançou? Antes, somente assim, para você assistir um jornal na televisão, somente era uma rede, principalmente a cultura, que tinha um intérprete falando sobre a notícia, ali, no quadrinho abaixo. Hoje a gente vê que já algumas outras emissoras já têm esse intérprete, e o que ajuda mesmo assim, na parte de comunicação, os programas do YouTube, né? Filmes pelo YouTube para surdos, algumas coisas assim, mas não é aberto ainda. Faltaria o quê? Para a gente, no Terminal Central, ter um painel somente escrito, letras normais. Por que não ter um intérprete num painel de prefeitura, falando, né, falando ali daquela mensagem que está se passando? Essas coisas eu acho que deveria mudar também, o visual, que nós surdos somos bem visual, a gente não é que muitos ainda não conseguem a adaptação da leitura total, né? Está em início, está no processo, porque é um processo, cada um é de uma maneira diferente. Então, assim, na parte assim, de comunicação, nas placas e tudo, se tiver um anúncio de um perfume grande, vamos supor, um boticário, se tiver só escrito, muito surdo não vai saber, mas ele sabe que é um perfume, às vezes, por causa que está a foto do perfume. Mas todos aqueles painéis eletrônicos, principalmente na Dutra, use cinto de segurança, diminui a velocidade, porque não tem um intérprete ali? Então,
eu acho que isso faz falta também. Nas rodoviárias, no aeroporto, eu já fui visitar o aeroporto aqui em São José para me olhar todas as placas para ver se tinha, não tem. Entendi. E, ô, Lucinha, uma das coisas que eu percebo aqui em São José, com os vereadores, né, é que tem muita gente, muito vereador, que fala de inclusão, fala da comunidade surda, principalmente enche a boca para falar, por exemplo, da questão autista na cidade, e, né, e muitas das vezes fala muito e faz pouco. Qual que é a importância para Ou nem você? faz. Oi? Ou nem faz, né? Ou nem faz, ou fala muito ou nem faz. Eu queria saber de você qual que é a importância da própria comunidade se representar nesses espaços e não deixar para um terceiro que meio que sequestra, né, a pauta para os seus interesses. Sim, eu acho assim que deveria sim, na Câmara Municipal, ter um vereador ou uma vereadora mesmo que fosse direto da comunidade, que fosse um PCD mesmo, porque só assim ele ia entender o que a gente passa. Porque é muito fácil você não ter nada, graças a Deus, né? Você não ter nada e ser bonitinho, falando assim do surdo, de um deficiente, de um cadeirante. É muito fácil do que o que sente na pele, entendeu? Eu acho assim que só quem sente na pele mesmo para saber, porque nenhum dos vereadores que hoje ainda estão aí, né, trabalhando, estão executando, não dá suporte para gente, não dá. Eu e mais umas duas amigas, a gente está numa fila do SUS, né, para conseguir um aparelho, porque a manutenção do aparelho também particular é caro. Sempre tem que estar fazendo uma audiometria, vendo todo o processo, né? Fila, assim, nomes da gente já tem 7 anos. E querendo, assim, que se a gente for chamado, vai ser em Taubaté. Porque não São José? A gente sabe que São José consegue, que São José tem esse poder de dar esse apoio, tem médicos especializados, mas não contrata. Você não consegue fonoaudiólogo assim, ó, para ter esse acompanhamento, porque sempre que o surdo tem um aparelho, ele tem que ter a fono para ir trabalhando a voz também, entendeu? Se não tiver dinheiro, se não tiver uma ajuda de alguém, esquece. Prefeitura não dá esse suporte, infelizmente. Então, o vereador que não é um PCD, o vereador que não passa por isso, ele não sabe como é. Porque cada um tem uma dor diferente. É a mesma coisa de você perder uma pessoa querida e você vai no velório de um amigo. Nunca você pode chegar e falar assim, eu sei que você está passando. Não, porque a dor é individual. A dor não é igual para todos. Então, esse vereador que não tem nada, que fala da inclusão, que fala isso, não está ajudando. Não ajuda, porque ele não está sentindo na pele. Ele não sabe o que é ser PCD, ele não sabe o que é ser um cadeirante. A dificuldade também de um cadeirante, a dificuldade de um surdo, ir no médico, é difícil. E o que explica, né, esses vereadores, né, tentarem, né, acho que sequestrar a pauta dos PCDs? É questão eleitoral, eles enxergam vocês como meros eleitores para poder votar neles e eles continuarem lá? Se enxerga a gente só como números, votos, uma pauta, tipo assim,
um tema que mexe com o emocional do eleitor, a inclusão, o PCD, o coitadinho. Só que ele está errado se ele pensa dessa maneira, porque a gente não é nenhum coitadinho. Inclusive, tem um candidato aí a prefeito, que ele foi o meu patrão, ele sabia que era PCD, ele passava quase em cima de mim, nunca me deu um bom dia. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Eu trabalho com nomes, quem é? Oi? Eu trabalho com nomes, quem é? Doutor Elton. Doutor Elton? É, ele foi o meu chefe no Hospital da Clínica São José. Trabalhei na Clínica de São José, nunca recebi um bom dia dele. Olha só, enfim. Entendeu? E hoje ele fala de inclusão, muito errado. A gente é visto como números, como cota, como coitadinho. Só que o pessoal tem que aprender, PCD não é coitadinho. PCD luta pela igualdade, pela sociedade, pela inclusão. A gente quer ser tratado como pessoas normais, ter os mesmos direitos. E ter respeito, claro, né? Certo. E, Lucinha, você, né, debate, né? Qual que é a discussão que você tem, por exemplo, para a questão autista na cidade? Então, do autista também, eles têm vários graus de autismo, né? Até o sinal do autismo é assim. Que mudou, antigamente era desse jeito de ficar, só que não existe. Como tem vários níveis de autista, e eu tenho, inclusive, gente na família, também é a mesma dificuldade na questão da parte da educação, da saúde, acompanhamento. A única coisa que eles dão é remédio para o autista acalmar e dormir. Não tem aquele trabalho social ainda. Se não é a família correr atrás de outros recursos fora da prefeitura, ele também não tem esse apoio. Porque tem a escola, aí tem a professora lá que acompanha. Vamos supor, uma sala de aula tem 10 autistas. Aí está a professora dando aula e tem uma para estar acompanhando. Então, cada nível de autista vai ter uma professora lá olhando um, enquanto os outros 9 estão lá à mercê, sem nada. Isso também é difícil. A dificuldade deles também é igual. E todo mundo já olha como aquele coitadinho. Não, ele precisa de suporte, ele precisa de ferramenta, tratamento, acompanhamento, não é remédio para dormir, não é remédio para acalmar, ficar lesado. Entendi. E, Lucinha, conversando aí com grupos de pais, né, daqui de São José que tem crianças, com espectro autista, né, muito se fala, né, de um centro de referência autista na cidade, né? Como que você vê esse tema, né? Qual que é a discussão que você tem sobre ele? Também é outra coisa, é igual o do sul que eu te falei, é uma escola X para todos os sul de São José. É a mesma coisa do espectro autista. Tem só uma escola também para eles. E eles se sentem também porque eles querem socializar, eles querem estar com outras crianças também, ter o desenvolvimento, e eles também são como fosse assim, uma toca, aqui é a toca só do autista, ali a toca só do surdo, separados das comunidades. Tem que parar isso. Isso tem que parar. Como é que um autista consegue desenvolver? Ele vai conviver com a sociedade só da família? Ele vai ter que viver para o mundo. Então, ele tem que ser preparado para o mundo, ele tem que estar incluso no meio de outras pessoas, de outras crianças na sociedade, uma troca, entendeu? É igual o Sul, tem que estar em vários também, em vários momentos, em várias sociedades,
Você está preparando um cidadão para o futuro. Aí ele só tem a pessoa normal, o vô, a avó, o tio, a irmã na casa. Ele não pode conviver com outras sociedades, desenvolver com outras crianças. Criança desenvolve com outras crianças. Entendeu? Não é essa separação. A gente tem que parar com esse negócio de separar. Prefeitura tem que preparar profissionais para essa área do autista, do surdo. Tem que ser toda essa preparação, contratar, dar ferramenta, dar curso, desenvolver. Professor não é máquina para transformar, professor não é máquina para mágico, para fazer plim-plim, ele tem que ter suporte, ele tem que ser preparado para aquilo. Ele não está preparado, entendeu? Eu tenho uma filha, a mais velha minha, a Carolina. Ela é professora na rede pública e ela tem a preparação para dar aula para as crianças autistas na prefeitura mesmo, né? Só que a criança, igual ela fala, tem que ter acompanhamento dela direto, tem isso. Ela é tirada para fazer outras coisas de secretaria, de papelada, outras coisas que tiram o foco do que é para ela estar fazendo ali com a criança. Então, a maior parte do tempo dela é fazer trabalho de papel, trabalho de escritório, nota, ata. Não, a criança precisa estar ali com o professor. E não é só ela, é vários professores. Nessa parte, eles não conseguem ter esse suporte, entendeu? Porque é desviada a função deles. E quem sofre com isso é a criança. Certo. Lúcia, hoje a educação passa aí por inúmeras transformações aí que eu acho bastante complicada. Uma delas é a questão da plataformização, né, do ensino, e entre outras coisas, como o próprio novo ensino médio. Essa plataformização, né, como que ela funciona aí para a comunidade surda, né? Porque acho que se a situação já estava complicada, acho que imagino eu que piora ainda mais, né? Piorou, só complicou. Que quando era o comum, né, as pessoas que eu converso, os surdos que estão na escola, eles falam, já tem a certa dificuldade demais. Agora piorou, confundiu mais, então tem muitas coisas que eles não conseguem entender ainda, né? Fala, por quê? Assim, tem prova, tem umas grades lá que agora tem umas escolhas, que eles têm que escolher matéria e tal, então é uma coisa meio complicada. Eles tentaram até me explicar, mas eles mesmos nem entendem o que está acontecendo, né? Aí fica bem difícil. Duas colegas minhas também, já surdas, já têm uma certa idade, tentaram, fez a matrícula, fez tudo para ir na escola, no EJA, e não tiveram sucesso, porque não conseguia acompanhar, não tem intérprete, não tem uma sala específica. Aí agora parece que elas conseguiram ir numa outra escola, o ESEJA, que é lá na Vila Cristina, tem uma intérprete, mas tem um período certo dessa intérprete estar indo. Então, essa que trabalhar o dia inteiro, atenção à noite livre, ela já não vai conseguir estudar, porque não tem, a prefeitura não contrata, entendeu? Entendi. E você tem uma noção de qual é a população PCD, qual é a população surda aqui de São José dos Campos? Quantas pessoas que são, né? Qual que é o tamanho da população? Olha, assim, em número certo mesmo, eu não tenho, porque eu não sei se é pela essa, como fala, pesquisa de IBGE,
Então, eu não confio muito, será que está todos surdos ali? Então, eu não cheguei a acompanhar, só sei que São José dos Campos é uma população muito grande de surdos que tem, principalmente tem uma parte na Zona Leste, acho que é Coqueiro, Campos São José, tem muitos surdos ali também, e a gente não tem, assim, uma noção básica, a gente sabe que é uma comunidade muito grande, e a gente conversa muito sobre isso também quando tem os encontros, igual agora, dia 14, próximo sábado, vai ter um festival, o Encontro da Comunidade Surda, no Instituto Federal, que é do outro lado da Dutra, né? Ali na pé da Vibraz, ali. Então, vai ter um festival, que é o Setembro Azul. Aí a gente conversa muito isso, mas a gente nunca sabe, né? Porque tem famílias ainda que eles escondem que tem um surdo na família, que tem, sabe, aqueles que não têm aquela compreensão ainda, que não teve uma certa informação. Infelizmente, a gente já viu isso mesmo. Não é nem assim, é na roça, mas a pessoa ela não quer evoluir, não tem uma informação certa, quando chega vai aquela ignorância, mas a minha professora mesmo de Libras, ela sempre fala, tem muito surdo que ele não existe para o município, né? Ele a própria família esconde, tem vergonha. Então, o número certo, assim, a gente não tem, entendeu? A gente sabe que é muitos, mas em questão de número eu nem imagino. E certo, mas a prefeitura da cidade, né, poderia ter um trabalho, né, para poder conscientizar as famílias, primeiramente, e Sim. dar um suporte para a família. Existe isso aqui em São José? Ah, não existe. Não existe, não. Eu tenho também conhecidas que têm filhos surdos, aí eles têm que fazer, tipo assim, um atestado, acho que é atestado que fala, atestado de pobreza, uma renda bem baixa mesmo, que eles falam aquela renda miserável, para tentar conseguir algum lugar assim de ensino que tenha uma psicóloga, uma fono para a criança gratuito. Então, mais direto que for da prefeitura, tem que ficar na fila de espera. O ADAS também, que é uma escola já para surdos mesmo, inclusive os professores todos são surdos, né? Eles trabalham muito com isso, com essa parte também social. A pessoa, né, que não pode estar pagando, acompanhamento daquela criança ou daquele bebê, desenvolvimento, aí tem uma quantidade X que eles podem estar ajudando também. Esses recursos, ou fica na fila esperando uma fono, uma intérprete específica para aquela criança. Certo. E nas eleições, Lúcia, né? A gente, né, tá no período eleitoral, né? Como que você avalia, pelo menos onde que você está em São José, a acessibilidade das eleições para a comunidade surda? Baixa, eu acho que baixa, assim, a única coisa que ajuda, assim, o entender é que eu vejo, assim, na própria televisão, né, alguns vereadores aparece o intérprete embaixo, passando a informação, passando, assim, o que ele está lutando por isso. Outros já não aparecem, e depende, eu acho, assim, cada partido, o que pagou, ou o que não pagou, eu não sei, né, se isso é um acordo que faz com o estúdio, para os surdos também ter essa informação, ter aquele intérprete que fica do lado, né? Então, eu sempre estou observando isso. Alguns partidos têm, outros não têm, prefeito tem, aí tem vereador que tem, outros não tem. Então, tudo é questão do dinheiro, só que eles tinham que pensar num todo. Eu tenho para pagar, eu não tenho para pagar, mas tem gente
que não vai entender o que eu estou falando. Tem surdo do outro lado da tela. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas tá ainda fraquinho. Tá bem fraco. A questão, assim, o que ajuda é foto, é o visual, é o número, mas se for assim, para ele entender na televisão o que a pessoa está falando, a pauta dela, se não tiver um intérprete, então tá fraco. Se você observar, você vai ver. Tem partidos que têm a legenda, mas só a legenda também não ajuda, e ter o intérprete ajudaria muito, para todos, no geral. Isso não deveria ser uma política, né, vinda da justiça eleitoral, a justiça oferecer um intérprete para todos os candidatos da Para todos. propaganda da TV? Com certeza, com certeza. Aí, como não está sendo, o que eu vejo com isso? Que tem os que têm, outros não têm, é quem paga. Quem pode pagar, o partido que pode pagar, tem. O partido que não pode, não tem. Então, é uma coisa errada. Isso aí teria que ser uma lei já, ó, independente, o partido tem, não tem, vai ter intérprete para todos na tela ali. Igual quando o presidente está falando, tem um intérprete. Quando o poder todo está falando, tem um intérprete. Então, porque só os a mais, os que estão acima, tem isso. A gente precisa ter informação de tudo, de todos, não é só do presidente, não é só de autoridades grandes, entendeu? Porque a gente tem um pé no chão, a gente vive aqui, São José dos Campos, é nessa cidade que eu estou, é aqui que eu preciso saber o que está acontecendo. Né? Certo. Lúcia, e você, como que você faz aí para fazer esse diálogo com a comunidade surda nesse período aí eleitoral? Então, o que eu faço, assim, direto no meu Zap, eu vou chamando os que não conseguem fazer a leitura, eu chamo, converso no meu privado em Libras com cada um, explico a minha luta, né, e coloco também um geral, assim, no Instagram, no Face, aí eu coloco, né, assim, escrito, então eu gravo um áudio com legenda, mas, assim, pro surdo mesmo, para minha comunidade, aí eu faço privado para cada um, e ali eles já têm outros conhecidos, já vão passando também. Entendeu? Entendi. Certo. E para além. Porque. Pode falar. Então, Não, pode e falar. assim, é que é a primeira vez que eu saio a candidata a vereadora, né? E sempre eu pensava assim, nossa, mas fulano não vê o nosso lado, não vê o lado do PCD, sempre fala assim que vai ajudar o PCD, vai ajudar, e eu fui me cansando, é muita promessa, muita promessa, muita promessa, sabe? Aí eu estava muito desacreditada mesmo. E na época, assim, do Bolsonaro mesmo, como estava com o presidente e tudo, nossa, aí que eu vi, assim, eu tinha até muito medo, sabe, porque era uma ignorância, uma violência tão grande, piadinha, eu escutei muito piadinha de bolsonarista, sabe, aí eu fortaleci, assim, deu aquele up mesmo, quando o Lula ganhou, que eu estava na apuração, lá junto com a turma do partido, né, acompanhando, e quando foi, assim, que eu vi que o Lula ganhou, eu tive esperança, assim, eu falei, alguma coisa pode ser, ainda ser mudada. Quando saiu aquele Bolsonaro, eu dei graças a Deus, como tirasse um peso nas minhas costas, eu falei, alguma coisa pode ser mudada ainda, alguém pode ver pela gente. Aí eu tive essa vontade, igual eu falo assim, eu não prometo nada para ninguém, mas eu vou lutar, né? Eu vou lutar junto, porque não é fácil, nunca foi fácil. Não é agora que uma Lucinha vai entrar, vai ganhar e vai, mas eu vou pela luta mesmo. E que o vereador que for, assim, né,
do meu partido, do partido da esquerda, assim, que eu acho que esse ainda vai conseguir levar as nossas pautas, as nossas lutas, né? E que o que ganhar, não esquecer da gente, não ficar só na promessa, porque é muitos anos só de promessa. Igual quando eu vim para a campanha, eu não vim para prometer, eu estou vindo para lutar junto com a minha comunidade, pelos nossos direitos, pelos nossos valores, pelas coisas que a gente sabe que tem que existir para nós. Entendeu? A inclusão. Né? Certo. E o. Pode falar. Toda hora estou te interrompendo, né? E, inclusive, ontem, no desfile de 7 de setembro que eu estava, estava o pessoal da esquerda, né? PT, PSOL, toda a turma, assim, a gente fez um protesto, a gente estava fazendo protesto, né, pelos respeitos, pelas moradias, que a casa do pobre é derrubada, né, e toda assim, fazendo um protesto mesmo. Aí teve um cidadão lá, do lado do Anderson, que estava bandeirando, começou a ficar esfregando a bandeira dele, sabe, nos nossos protestos lá, mas protestos, assim, de melhoria, a gente não estava ofendendo ninguém, tá? Aí eu me aproximei, eu falei para o senhor, tem até a foto dele, né? Me aproximei, eu falei para ele, por favor, respeita, ninguém está invadindo a bandeira de vocês, ninguém está, por favor, respeita, respeita. E ele gritava assim, de novo. Aí eu falava, respeita, porque aí depois que eu me toquei, que ele estava zoando comigo, que ele viu o meu aparelho, e ontem eu estava com o maior. Aí ele, de novo, de novo. Então, é um desrespeito muito grande. Aí eu até falei para mim, você está filmando isso aí que ele está fazendo comigo? Entendeu? Eu falei, moça, você me respeita, sou deficiente auditivo. Ele só balançou, e daí? Eu não sou, entendeu? Então, Eu tô foi uma coisa, falando. Pode falar. uma coisa muito assim, injusta, sabe? Eu falei, eu tô com sua foto aqui, viu? Tô com sua foto, essa falta de respeito que você fez comigo. Aí ele falou assim, eu não tô nem aí, pode tirar foto, pode tirar o que quiser. Então, é assim, ele se garante, então, ele tem uma costa quente por trás disso. Aí eu falei, moço, eu trabalho, eu não vivo de cargo de confiança. A pessoa que vive só de carguinho de confiança não tem capacidade para prestar um concurso, estudar, ter dignidade da função que ela faz. Agora, puxar saco de prefeito para manter cargo de confiança é fácil. Sim. Então, eu tô falando que às vezes voar na garganta de um resolve a situação. Lúcia, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa entrevista, né? Para além, né, da questão PCD, da questão surda, né, que é a tua área, né, a área aí que você luta, como que você vê os outros problemas, né, da cidade de São José, né? Como você falou da questão da moradia, questão da cultura e questão da mulher, questão de outras pautas também. Como que você vê essas questões? Então, a questão aqui em São José, assim, das mulheres ainda é bem discriminada mesmo. Eu faço tal função igual do homem, mas eu não sei, esse negócio por ser homem ganha mais, a mulher menos, aquela falta de respeito, se a mulher trabalha no período noturno em tal lugar, ela já é olhada de maneira diferente, tem isso também, né, as moradias aí, pessoa mora em lugares precários, beira de rio, gente, não é porque ela invade, não, é porque ela não tem oportunidade de ter um trabalho digno, de ter um salário digno, de ter um curso profissionalizante. Você faz um curso, daqui a pouco você não tem também essa oportunidade, ou então o curso que a pessoa está procurando, a prefeitura não passa, né? Então tem essa parte dos cursos gratuitos, ali é só aquele basicão de uma semana, de 15 dias, a gente não quer isso,
quando você vai ao concurso, você quer sair sabendo, você quer aprender, você quer pôr a mão na massa, ter mais oportunidade, assim, de empregos mesmo, moradia bem precária, ninguém invade lugar de ninguém, a pessoa hoje mora na beira do rio, hoje ela mora no banhado, hoje ela mora em tal lugar, porque foi o lugarzinho que ela conquistou, foi o que ela conseguiu para ela, não é porque ela é vagabunda, né? O trabalho, assim, dos artistas de rua, ele está fazendo a coisa, é o ganha-pão dele, ele não é vagabundo, ele é trabalhador. Então, as pessoas já vai criticando, tem um mágico na rua, tem um malabarista, tem um cara que cospe fogo no farol. É o trabalho dele, é o ganha-pão, tem que ser respeitado como qualquer outra profissão. É um desrespeito bem grande, eu acho que conta muito, assim, o respeito, a educação está muito precária também. Hoje, eu já tinha falado uma vez no debate, eu garanto, se não existisse essa ajuda do governo, eu tenho 4 filhos, até 12 anos, se ele comparecer na escola, ele ganha em valor X, se ele não comparecer, ele perde. Então, hoje, criança, no meu ver, isso na minha opinião, no meu ver, virou moeda de troca. Hoje não tem educação, hoje se tem criança com moeda de troca. Mandei meu filho para a escola, eu já escutei isso. Mandei meu filho para a escola. Tem que ir para a escola, menino, senão não ganhou o auxílio. Entendeu? Porque se o filho tiver tantas faltas, então, hoje, infelizmente, muitas famílias mandam os filhos para a escola por causa desse auxílio. Não é para educar, não é para construir uma pessoa para o futuro, um adulto profissional, entendeu? Então, hoje está tendo muita moeda de troca. Sim, tem muitas famílias que realmente levam a sério, o filho vai, ela precisa dessa ajuda para alimentação, mas a gente vê que tem muitos que estão aproveitando dessa situação. Eu acho que tinha que ser bem peneirado, ter um serviço social que visitasse mesmo, fazer essa peneira de quem realmente, porque tem muita gente tirando de quem precisa, né? E na questão, assim, do etarismo, tanto a mulher, eu acho que o homem também, mas eu acho que mais a mulher, quando ela chega numa certa idade, ela já não serve mais para o comércio, para a indústria, então é muito, eu quero, e junto com as minhas colegas, quero mostrar que a gente, depois dos 50, a gente é capaz, sim, a gente trabalha, muitas vezes até melhor do que uma de 30, de uma de 20, porque a gente tem essa vontade, a gente tem essa garra de mostrar que a gente é capaz. Eu mesma, assim, eu tenho uma larga experiência na área hospitalar e já participei de processos seletivos internos, mesmo eu tendo essa experiência em carteira, o pessoal me conhecendo, eu não tive essa chance. Participei, não tive, mas eu vejo que é muito questão da idade, ou pode ser até da deficiência, não sei, porque nunca falam, né? Se fala assim, deixa para outra vez, fulano de tal já foi contratada, fica para outra vez, outra oportunidade. Mas a gente não é bobo, a gente sabe isso. Eu me calo, fico na minha, porque não adianta discutir, né? Então, é isso, é contra o etarismo, é em todos os lugares. Tem várias colegas, assim, na minha idade, o que elas fazem? Trabalham em casa de família, são profissionais na carteira, têm outras habilidades, mas aí tem que trabalhar em casa de família, fazer um biquíni diarista, vender catálogo, coisinha de catálogo, porque a vontade delas era estar numa empresa, com carteira registrada, bater ponto, ter todos os direitos que elas não conseguem ter. Chega a certa idade, não consegue mais, entendeu? É vista como, acabou, chegou aqui, seu prazo de validade até tal idade. Validade sua já venceu. Então, é acabar com isso também, São José dos Campos inteiro, né? Eu falo também porque pessoas me relatam isso, pessoas que já trabalharam comigo em outros hospitais relatam. Vai sendo mandado embora, certo tempo de casa já manda embora, a idade chegou, então
é a luta contra o etarismo mesmo, a melhora de moradia, é não ver aquela pessoa, né, que mora nesses lugares porque elas querem, não é opção, entendeu? No caso ali foi uma necessidade mesmo, né? Porque tem uma dignidade. Quantos terrenos a gente passa por aí, tudo parado, tudo cheio de mato. Tem um prédio aqui no alto da ponte, em frente ao supermercado Rosalina, e um bairro terreno. Aquele prédio está desativado desde que eu tinha 19 anos. Não era um lugar que poderia ter casa para a população, ou outras coisas assim de ajuda, um hospital da mulher, que muitos falam aí que vai ter, né? Vamos esperar. Então, essa coisa, na questão da saúde, está precária demais. Pessoas, assim, morrem às vezes, assim, de bobeira, porque tem muitas doenças silenciosas, precisa de estar fazendo acompanhamento, uma ajuda, então, especialista é raro. Se você está passando mal, você só vai no pronto-socorro lá, na emergência, dá um remedinho ali e tal, se não tem um acompanhamento com especialista, então, está faltando muito especialistas na rede pública, e a educação bem precária, é o que eu falo. Tira a cota para ver se vai criança na escola, não vai, porque não está tendo um atrativo hoje nas escolas para as crianças ter essa vontade de ir para a escola, de, sabe, qualidade de merenda, não sei hoje como que é, né, porque eu não entrei para ver, então não posso falar, mas criança hoje não tem atrativos. Hoje o jovem até vai na escola porque ele está pensando mais no futuro dele. Não, eu vou porque eu quero entrar numa Embraer, eu quero montar um negócio e tal, mas a criança mesmo em si não tem um atrativo. E ela vai forçada, eu acho por isso que o aprendizado está muito precário, porque ela não se interessa. Ela vai porque a mãe forçou, porque o pai força, alguém forçou, entendeu? E antes você tinha um atrativo de querer aprender, aí como que é isso, aquilo, hoje não. E na minha época não tinha negócio de cota, você vai. E a gente ia e aprendia. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí da Lucinha. Gostei demais aí da nossa conversa e passo a palavra para ela fazer suas considerações finais. Tá. Eu agradeço você, Guilherme, por essa oportunidade. Agradeço a todos aqui, né, que me acompanharam. E essa é a minha proposta, né? Não é uma promessa, é uma proposta de luta que eu tenho, né, para lutar contra esse etarismo, lutar por todos os PCD, pela minha comunidade surda, a acessibilidade nossa. Então, eu só tenho a agradecer, né, as pessoas que têm essa confiança em mim, que já me conhece, que eu não tenho papas na língua, que eu tiver que falar, eu vou falar mesmo, que eu já demorei muito a falar, né? Era pequena, até a fala minha foi tardia. Comecei a falar mesmo, eu já estava indo para 5 anos de idade. Então, é assim, a pessoa me conhece, eu quero contar com a ajuda de vocês, com a compreensão. Só tenho a agradecer ao Guilherme, a todos que estão assistindo, por essa oportunidade de eu estar expondo aqui as minhas lutas, o que eu acredito. Muito obrigada a todos. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo a Lúcia, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço, bom domingo e